2. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Olá, pessoal! Mais um vídeo cristão gospel. E que bom que você mais uma vez está acompanhando este vídeo, está interessado neste tema. E talvez você que estava na internet fazendo uma pesquisa entre os vídeos, parou aqui, quer saber mais sobre o assunto ou apenas ficou curioso com esse título, o que vai ser abordado nele. Te convido você a acompanhar este vídeo até o final, mesmo que você não acredite, não concorde, talvez até você mude de opinião. Então vamos lá começar? Bem, eu sei que muitos estão chegando agora pela primeira vez, mas para aqueles que me acompanham, até sabem que eu sempre falo isso, que eu não sou nenhuma pastora, teóloga, missionária. Eu apenas aqui compartilho com vocês aquilo que eu vivencio ou pelo menos procuro viver dentro da minha fé. E isso para mim é primordial, porque o que eu falo aqui é sobre Deus. Eu temo muito a Deus. Eu não quero passar para você que está me assistindo aquilo que eu não vivencio. E eu peço para aqueles que não creem que tenham pelo menos respeito quanto à fé e quanto à minha conduta cristã. Claro que eu não sou perfeita, né? Todos nós somos falhos, mas a gente tem de se esforçar a viver dentro daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Ok? Talvez aqui com o meu testemunho eu possa até ajudar alguém que tenha dúvidas a respeito. E assim, para começar, eu tinha muitas dúvidas. Não em relação ao Espírito Santo em si, ao batismo do Espírito Santo, mas em termos como a gente deveria como eu deveria me portar diante o recebimento do Espírito Santo. Na minha igreja sempre teve orientações quanto a isso, mas sempre pairava aquela dúvida, mas como? E o português? E a língua? Como é que é? Como é que eu deveria falar? Como é que vem? Gente, talvez seja até a sua dúvida também, né? Você ainda que não é batizado no Espírito Santo. Até tem um vídeo que eu falo, né, sobre a minha história na igreja. Eu vou deixar aqui no finalzinho, depois a relação de outros vídeos já gravados de deixo. E assim, desde criança, né? Resumindo aqui, desde criança, meus pais se converteram a Cristo, desde os 2 anos, né? Eu sou evangélica, sou cristã. Na minha igreja era chamada de consagração. Hoje, né? Mudou, né? Tem outros nomes, círculo de oração, reunião de oração, manhã de avivamento, né? Não sei como é que é chamada na sua igreja. Quando eu comecei a ter um entendimento no assunto, eu buscava ali para ser batizada com o Espírito Santo, que eu queria falar novas línguas. Toda a pré-adolescência, assim, eu buscava muito a Deus, ia nas consagrações, então sempre tinha um limite em termos da busca, né? Então, assim, começava de 10, já meio-dia, e você ia lá para frente, né? Perguntava, quem não era batizado com o Espírito Santo? Então, eu ia lá na frente, né? Tinha crianças, adolescentes, jovens, né? Adultos, e eu buscava, glorificava muito a Deus. E assim, quando chegava meio-dia, e às vezes eu ficava rouca, eu olhava assim, pro lado, será que alguém já foi e tal, sei o quê. Poxa, hoje não foi meu dia. Mas depois, com o tempo, você aprende, né? Deus é muito bom, Deus nos surpreende a cada dia. Então eu aprendi que para você buscar, por exemplo, na academia, vamos dar um exemplo assim, você vai na academia
Porque qual é o resultado? Você quer aquele corpo, né, definido, aqueles músculos aparecendo. Porque você fez de tudo, você buscou aquilo, correu atrás, alimentos, talvez leu livros, como manter o corpo, como malhar, procurou um médico, se orientou. E assim é com Deus. Deus não faz assim aleatoriamente as coisas. Então eu aprendi que eu deveria buscar mais, me consagrar mais a Deus. Porque assim, na adolescência, tal, sei o que, não é que eu vivi assim na brincadeira, eu sempre fui uma menina assim concentrada, nunca fui rebelde. Você com o tempo, você aprende que você tem que fazer o melhor para Deus, sabe? Se você quer alcançar coisas, promessas, bênçãos, prosperidade, você tem que buscar, você tem que se consagrar a sua vida totalmente a Deus. Então assim, comigo, a minha irmã, ela foi primeiro que eu, e eu perguntava a ela, ainda tinha dúvidas, eu perguntava, mas como assim? Como é que vem o Espírito Santo? Como é que você fala em línguas? Vem na sua cabeça e você tem que falar? Ou vocês, até assim, gente, ou você esquece o português, até, olha só, que imaginação. E aí minha irmã falou, não, você tem que buscar Deus, ler mais a Bíblia, se consagrar, sabe? Pedir a Deus, orar, não é só ali no momento, porque muitas vezes eu também chegava naquele momento da oração, eu quero ser hoje. Mas não, você antes tem que se preparar, que nem na Bíblia, né? Na parte, no livro de Êxodo, quando Deus queria abençoar o povo, ele falava para que o povo se santificasse. Então é isso, gente. Para você receber o Espírito Santo, você tem que se santificar. Até na palavra de Deus diz isso, né? Que sem santificação ninguém verá a Deus. Então o batismo do Espírito Santo, na verdade, é uma graça divina. Jesus falou que nos daria um outro consolador, que é o Espírito Santo. E como eu li no livro de Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo é como um vento veemente. Encheu toda aquela casa. Na minha percepção, se ele encheu aquela casa, porque aquela casa, ela foi de bom grado. Ela teve, assim, um livre acesso para que o Espírito Santo atuasse. Deus, gente, é muito educado. Deus só entra no lugar quando ele é bem recebido, quando ele é convidado, sabe? Deus não arromba a porta. Deus, ele é educado. Ele primeiro bate para depois ele entrar. Se você abrir, ele entra. Senão, não adianta. Então, se aquela casa, né, teve ali o vento impetuoso, aquelas pessoas estavam ali no mesmo espírito. Mas assim, até para adiantar aqui, até não alongar esse vídeo, você que ainda não é batizado no Espírito Santo, que eu digo para você, para buscar o Senhor, se santificar, ler mais a palavra de Deus. Claro que para algumas pessoas é rápido, algumas até se convertem, logo batizadas, outras no mergulho nas águas, outras demoram um ano depois de convertido, outras são batizadas dentro da igreja, outras no ônibus, no carro, no banheiro, na cozinha. Não importa, na verdade, por mais que eu fale aqui, eu acho que o primordial é você buscar o Senhor, entregar mais a Ele, ler a sua palavra, se santificar. E a forma como Ele vai te batizar, aí é com Ele. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou dizer como eu fui batizada. Assim, foi na minha igreja, né, já adulta. Talvez para mim, assim, demorou, mas assim, para Deus, Ele tem a sua forma de agir, tem o seu tempo. Talvez eu estava no momento de preparação, de aprendizado. Não, você desde criança. Mas, gente, quando a gente está com Deus, a gente descobre muitas coisas. De repente, Deus nos surpreende, que hoje, por mais que eu tenha um tempo assim na igreja, eu sempre estou aprendendo, eu sempre estou descobrindo coisas novas. Por isso que as pessoas falam, Deus, Deus é antigo, nada a ver esses pensamentos cristãos.
como diz na Bíblia, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é misericordioso, tanto é que suas misericórdias se renovam a cada dia. Ele é o nosso Pai, Ele nos ensina, nos renova, nos avisa. E quando você recebe o Espírito Santo, comigo foi numa manhã de uma reunião de oração. E, na verdade, eu nem imaginava que nesse dia ia ter a busca do batismo do Espírito Santo, porque na maioria das vezes que eu ia, né, tinha um culto normal, oração, louvor, leitura bíblica, mensagem, mas nesse dia foi específico para a busca do batismo. E eu fui lá na frente e um pastor que estava assim no altar, ele estendeu a sua mão até a mim e me puxou mais à frente. Acho que Deus falou com ele. Estenda sua mão àquela menina, ore por ela, que ela vai ser batizada hoje. Então eu cheguei ali, né, dei mais um passo. Ele me levou até o pregador, que ele estava junto também das outras pessoas orando. E ele tocou assim, colocou a mão na minha cabeça, esse pregador. E assim, gente, foi lindo, lindo, lindo. Eu não esperava. Engraçado, eu pensava, né? Eu falava tanto sobre falar em línguas, como é que seria tal. E Deus me usou, primeiramente, com cânticos. Claro que a manifestação que você é batizado com o Espírito Santo é através da língua, né? Da língua estranha. Mas ali inicialmente eu fui batizada em cântico. Gente, a minha voz atingia assim um agudo que eu mesma ali naquele louvor, eu ficava ali assim percebendo aquele som tão de notas tão assim agudas que normalmente eu não conseguiria atingir. Era muito, fora a modéstia, foi algo sobrenatural, acho que eu conseguiria até quebrar um cristal. Sério, eu falo isso diante de Deus. Eu consegui atingir assim um agudo assim muito especial. E os outros pastores assim, eu vi um pastor assim chorava de emoção. E assim eu cantava, eu começava a chorar. Aí assim eu percebi que eu não conseguia emitir uma palavra em português, sabe? Eu acho que Deus permitiu que eu fizesse esse teste. Lembra lá atrás, quando era adolescente, ficava em português. Deus permitiu, gente, é muito especial. Aí depois, aí eu fiquei assim muito tempo cantando, cantando assim, eu digo que é a música assim, do céu, né, os anjos, né, louvam a Deus. Ai, foi lindo, gente, muito emocionante, eu me emocionava muito, chorava e eu tremia também. Quando a gente recebe o Espírito Santo, é um poder tão grande, é a presença de Deus, né? A gente não consegue ficar sem parado, eu estremecia muito, minhas pernas ficavam bambas. Se eu não me engano, acho que no segundo culto, aí eu fui batizada em línguas. Ai, gente, foi lindo também, muito lindo, comecei a falar. E assim, gente, aquilo que a gente faz, assim, pergunta, ai, como é que é? Gente, vem de uma forma, vocês podem perguntar, mas como é que você recebeu? Gente, vem de uma forma natural. A gente começa a emitir, sabe? Aquela língua estranha que só o teu espírito se comunica com o Espírito Santo. E, gente, é muito natural. O que eu posso dizer, aquela dúvida que eu tinha caiu por terra, não é nada daquilo. É como se eu estivesse falando com você, português, assim. É muito natural, gente, não tem dificuldade nenhuma. E você sente a presença de Deus e sobrenatural. Espera aí ter tirado a dúvida aí de alguém, sabe? Crê em Deus. Deus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. E para aqueles que já são batizados no Espírito Santo, peça a Deus o renovo espiritual, né? Porque não fica estacionado. A gente recebe o Espírito Santo, fala em novas línguas, mas também a gente pode ser renovado com o Espírito Santo. Você que talvez falava em línguas, peça a Deus, Senhor, me renova. E para você que é batizado, peça a Deus também o renovo espiritual. Temos que ser renovados, é unção, vamos receber o poder de Deus.
para que possamos ter discernimento espiritual. Gente, isso é muito importante. Bem, espero aqui com essa simples explanação, talvez não foi muito profundo, não foi algo assim, nossa, eu esperava mais coisas, mas assim, eu apenas falei aqui aquilo que eu vivo e tenho vivenciado a cada dia, porque não para, né? As promessas do Senhor são infinitas para aqueles que creem, para aqueles que buscam, tá bom? Bem, eu volto sempre com o tema cristão gospel a cada primeira semana do mês. Vou ficando por aqui, mas isso não quer dizer que não tenha outros vídeos no canal. Você às vezes está chegando agora, não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Cristiana e você está no canal Cristiana Crica. Então, para acompanhar novos vídeos, você tem que se inscrever aqui no canal para ficar por dentro aí. Volte sempre. Deixa aqui no comentário perguntas, ideias, sugestões para outros temas, tá? Se você gostou, dê um clique aqui, ó, no gostei. Isso vai me ajudar. Divulgue também para os seus amigos este canal, tá? Vou deixar aqui, ó, clica aqui em cima. Outros temas, cristão, gospel, clica aqui, ó, no final deste vídeo, tá legal? Também tem o blog, receitas, erros de gravação, cabelos e muito mais. Que Deus te abençoe. Um beijo e tchau! Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito mudar, mas não consigo.